As amantes do rei Henrique VIII. Ele era um rei que não sabia ficar sozinho. Reis poderosos, amantes secretas, escândalos de cair o queixo. Parece roteiro de novela, mas é só a monarquia britânica sendo a monarquia britânica. Se tem uma coisa que o Henrique VIII sabia fazer, além de se casar e decapitar esposas, era colecionar amantes. O cara basicamente transformou o palácio em um reality show do século XVI, com traições, fofocas e reviravoltas dignas de um episódio de The Crown, mas versão proibida para menores. Agora você deve estar se perguntando, será que esse homem tinha tempo para governar ou estava ocupado demais acumulando amantes? E mais, o que levava tantas mulheres a se envolverem com um rei famoso por descartar esposas como quem troca de roupa? Bom, segurem suas coroas porque hoje vamos mergulhar nos bastidores da corte do Henrique VIII e conhecer as mulheres que oficialmente ou nos bastidores fizeram parte de sua vida. Algumas foram confirmadas, outras são apenas rumores, mas todas contribuíram para deixar esse reinado mais caótico e interessante. Oi, coroadas e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos explorar a lista de amantes confirmadas e especuladas do bifão do Henrique VIII. E olha, esse homem viveu de forma intensa. Se fosse nos dias de hoje, ele certamente teria uma DM lotada e um histórico de mensagens comprometedoras. Me lembrou um jogador de futebol aí, mas a gente deixa pra lá. Então, já pega o seu café ou chá para entrar no clima da realeza, porque essa história tem de tudo. Traições, alianças políticas e, claro, um rei que definitivamente não sabia ficar sozinho. Se você acha que os escândalos amorosos do Henrique VIII começaram com a Ana Bolena, tá enganado. Muito antes dela já existia Bessie Blount, Elizabeth. E, pelo jeito, o Henrique foi bem íntimo dela. Ela não foi apenas uma amante qualquer, mas a primeira que realmente balançou o coração e a cama do rei. Mas quem era Bessie Blount? Filha de uma família respeitável da Gentry, que é a pequena nobreza rural, ela entrou para a corte ainda adolescente e rapidamente chamou a atenção do rei. E convenhamos, ser notada por Henrique VIII naquela época era praticamente uma sentença de venha para os meus aposentos, você não tem escolha. O caso entre os dois aconteceu por volta de 1514 a 1519, um período em que o Henrique ainda estava casado com a Catarina de Aragão e bem longe de seus conflitos matrimoniais mais famosos. A relação durou anos e resultou no nascimento de Henrique Fitzroy, o único filho legítimo que foi reconhecido pelo Henrique VIII. E aqui está um detalhe importante. O rei nunca conseguiu um herdeiro homem com a Catarina. Então, quando a Bessie deu à luz a um menino, o Henrique ficou tão empolgado que lhe concedeu o título de Duque de Richmond, algo raro para filhos bastardos. Será que ele já cogitava a ideia de colocar o Fitzroy na linha de sucessão? E Fitzroy significa filho do rei. Então o Henrique foi tudo menos sutil. Sutil como uma pata de elefante. Enfim, o filho bastardo do Henrique VIII morreu jovem. Mas calma, não jovenzinho como aparece em The Tudors, e sim com 17 anos em 1536. De qualquer forma, a possibilidade dele ser colocado na linha de sucessão nunca aconteceu. Mas pensem nisso, e se ele tivesse vivido? A história da monarquia britânica podia ser bem diferente. Eu acredito que, na verdade, o Henrique nunca quis legitimar o Fitzroy, e eu vou falar por quê. Ele ainda achava que ia ter um filho legítimo. Spoiler, demorou, mas conseguiu. Porque preferia mudar as esposas em vez de regras. Porque legalizar bastardos também não era bem visto. Afinal, se ele abrisse esse precedente, metade da nobreza inglesa ia querer entrar na fila do trono. No fim, nem deu tempo de pensar no assunto, porque o Fitzroy morreu jovem e o Henrique voltou ao seu hobby favorito, casar, divorciar e às vezes decapitar. E tem mais. Se você acha que o Henrique já era doido o suficiente, segura essa. Ele cogitou casar o Henrique Fitzroy, seu filho, com a Maria, filha legítima com a Catarina de Aragão. Sim, ele pensou em unir 2 meio-irmãos para garantir a sucessão, porque na cabeça dele isso era menos problemático do que reconhecer a Maria como herdeira ou legitimar o Fitzroy. Esse plano bizarro nunca saiu do papel, ainda bem,
mas só prova que a obsessão dele em ter um sucessor fazia qualquer roteiro de novela parecer sensato. E a Betsy Blount não teve um destino trágico. Depois do caso com o Henrique, ela se casou com Gilbert Talboys e teve uma vida relativamente tranquila e saiu da corte sem grandes escândalos. Se fosse nos dias de hoje, ela seria aquela ex que some das redes sociais e reaparece anos depois casada e morando no interior, longe do caos. E é claro, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só dela e também dos possíveis filhos bastardos não reconhecidos, incluindo o Fitzroy. Agora, vamos para outra amante conhecida, Maria Bolena, a irmã esquecida da história. Se a Ana é uma das figuras mais famosas da história britânica, sua irmã Maria Bolena é quase um enigma. Mas antes da Ana roubar a cena, Maria já tinha passado pelos braços do rei. Diferente do que muitos imaginam, ela não foi jogada pela família para ser amante dele. Na verdade, o caso entre os dois provavelmente começou por volta de 1520 a 1523 e foi mais um resultado do interesse do rei do que uma estratégia política dos Bolena. Mas vou fazer um vídeo específico sobre a Maria, aqui eu só vou dar umas pinceladas. A Maria Bolena era a dama de companhia da Catarina de Aragão e, como muitas mulheres na corte, estava numa posição vulnerável a esse tipo de relacionamento. Ela se casou antes ou durante o caso com William Carey, em 1520, um cortesão de destaque. De qualquer forma, o seu romance com Henrique VIII só é sabido porque, ao ser questionado sobre ter dormido com a Maria e a Elizabeth Bolena, que é mãe das duas, o Henrique disse, nunca com a mãe. Além disso, ao pedir a anulação, ele disse ao Papa que a dispensa deveria ser com uma mulher que ele possa ter tido um relacionamento com uma parente. De qualquer forma, o caso nunca foi oficialmente reconhecido e a Maria nunca recebeu favores especiais por isso, diferente de outras amantes de reis europeus que ganharam títulos e terras. O romance acabou tão discretamente quanto começou e a Maria seguiu a vida. Anos depois, quando a Maria Bolena se casou novamente, dessa vez por amor, com um homem sem grande posição social, ela foi afastada da corte. Seu segundo casamento foi visto como um escândalo para os padrões da época, mas convenhamos, o Henrique VIII fez coisas bem piores e nem piscou. Mas ele era rei, né? Ele podia tudo. Agora existe uma teoria polêmica que circula entre os historiadores. Alguns sugerem que os filhos da Maria, especialmente a Catarina Carey, poderiam ser bastardos do rei. Não há provas concretas, mas a possibilidade é intrigante. Será que a linhagem do Henrique VIII continuou sem que ninguém soubesse? Mas vamos para a parte CSI e Steph e o porquê eu acredito que os filhos não sejam do Henrique. Primeiro, precisamos olhar para as datas. Maria Bolena se casou com William Carey em 1520. Os historiadores acreditam que o caso dela com Henrique VIII aconteceu entre 1520 e 1523, mas a gente não tem registros exatos de quando começou ou terminou. Agora, aqui vem a questão-chave. A Catarina Carey nasceu em 1524 e o Henrique Carey em 1526. Isso significa que se o Henrique VIII fosse o pai, ele teria dormido com a Maria enquanto já estava obcecado pela Ana Bolena. Isso não faz sentido. O Henrique VIII tinha um perfil bem previsível com as suas amantes. Ele focava em uma mulher por vez e quando se cansava simplesmente seguia em frente e deixava de lado. Na época do nascimento do Henrique Carey, o rei já estava completamente envolvido com a Ana Bolena a ponto de desafiar a igreja e o resto você já sabe. Então eu pergunto para vocês, Henrique VIII, um rei paranoico com a sua linhagem, manteria um caso com Maria enquanto tentava transformar a Ana em rainha? Difícil de acreditar. Agora também há um boato de que ele teve um caso com uma dama francesa. Jane Poppincourt é uma daquelas figuras que deixam os historiadores coçando a cabeça. Francesa, sofisticada e extremamente bem relacionada, ela chegou à corte inglesa ainda durante o reinado de Henrique VII como dama de companhia da Margaret da Maria Tudor. Isso significa que a Jane já estava bem posicionada quando o Henrique VIII subiu ao trono. Agora, eis a questão. Eles tiveram um caso? A resposta oficial é: não temos provas diretas.
Mas convenhamos, quando se trata das fofocas da corte Tudor, a ausência de provas não significa ausência de fatos. Sabemos que a Jane Poppincourt era famosa por sua beleza e inteligência, o que na corte inglesa era praticamente um passaporte para problemas ou favores reais, dependendo do ponto de vista. Ela falava francês fluentemente, o que a tornava extremamente útil em negociações diplomáticas. Parece bastante com a Ana Bolena, né? Enfim, dizem que ela teve um romance ardente com Guilherme Gouffier, senhor de Bonnivet, um diplomata francês. Mas aqui que entra a especulação. Há registros que a Jane também teve um caso com Charles Brandon, o grande amigo do Henrique VIII e um dos homens mais charmosos da corte. E por algum tempo a Jane parece ter circulado bem perto do rei. Agora a pergunta que fica, será que a aproximação foi apenas amigável ou houve algo a mais? Infelizmente, se houve um caso entre a Jane e o Henrique, foi extremamente discreto. E isso por si só já é um detalhe interessante. Henrique VIII não era exatamente conhecido pela descrição quando o assunto era romance. Suas amantes normalmente recebiam presentes, título ou no mínimo atenção pública. Com a Jane nada aconteceu. O que a gente sabe com certeza é que em 1516 ela foi mandada de volta para a França sem grandes explicações. Oficialmente, seu tempo de serviço havia acabado, mas considerando que o Henrique VIII estava começando a tomar gosto por afastar mulheres inconvenientes da corte, será que ela foi descartada como tantas outras? Ou será que sua saída foi um movimento estratégico para evitar um escândalo? De qualquer forma, ela desapareceu da história após o seu retorno à França, e pouco se sabe sobre o resto de sua vida. O que nos leva a outra pergunta. Será que ela preferiu se manter longe da bagunça Tudor depois de perceber que a corte inglesa não era um lugar seguro para mulheres que chamavam a atenção do rei? Se for isso, ponto para Jane. Agora, outra que você deve ter visto em The Tudors é a prima da Ana Bolena, Madge Shelton. Mas aqui há uma confusão. Madge às vezes é confundida com sua irmã Mary Shelton, que também estava na corte de Henrique VIII e era uma escritora talentosa. Para complicar ainda mais, algumas fontes antigas chegaram a sugerir que foi a Mary e não a Madge que teve um caso com o rei, mas os historiadores modernos apontam que foi a Madge mesmo. Ou seja, até na questão de amantes, o Henrique VIII consegue causar confusões históricas, o que a gente adora, né? De qualquer forma, ela teve um breve romance com Henrique VIII, mas diferentemente das outras amantes do rei, o caso dela parece ter sido um passatempo real do que um grande escândalo político bom para ela. O romance da Madge Shelton com Henrique VIII aconteceu entre 1534 e 1535, ou seja, quando a Ana já era rainha. Agora pensem na situação. Ana Bolena estava começando a perceber que o Henrique VIII estava perdendo o interesse nela e rumores sobre outras mulheres circulavam pela corte. E foi nesse momento que a Madge apareceu na julgada. Há inclusive uma teoria de que os aliados da Ana Bolena podem ter incentivado discretamente esse romance, porque preferiam que o Henrique VIII tivesse um caso passageiro com a prima dela do que se apaixonasse por outra mulher e tentasse trocá-la novamente. Parece uma estratégia maluca? Com certeza. Mas a gente está falando da corte Tudor, onde absolutamente tudo era calculado. Por outro lado, não há nenhuma evidência direta de que a Madge tenha sido empurrada para os braços do rei de forma estratégica. Na verdade, o romance pode muito bem ter sido apenas uma distração passageira para o Henrique. E convenhamos, ele não precisava de incentivos externos para pular de amante em amante. A grande questão é, o caso dos dois foi realmente sério? Bom, a duração do romance sugere que não. Se a gente comparar com outras amantes confirmadas, como a Bessie Blount ou a Maria Bolena, a Madge teve um tempo curto de destaque. O caso durou no máximo alguns meses e logo Henrique seguiu em frente. Primeiro com outras amantes especuladas e logo depois com a Jane Seymour. Mas aqui vem um detalhe interessante. Há rumores de que a Madge Shelton teve um envolvimento com Francis Weston, um jovem cortesão da corte. Weston era conhecido por sua beleza e charme e rapidamente se destacou entre os favoritos do rei. Ele vinha de uma família nobre e ocupava cargos importantes na corte,
quando começou a ganhar fama por sua interação com mulheres influentes. E aí que a Mad entra na história. A pior parte é que o Francis Weston foi um dos 5 homens vítimas da conspiração contra Ana Bolena. Em 1536, ele foi preso e acusado de adultério com a rainha, junto com George Bolena, irmão da Ana, Marcus Milton, William Barrington e Henrique Norris. E todos foram executados, como você já sabe. E aí fica a dúvida, será que a Mad realmente teve um caso com Weston ou o nome dela foi apenas um na longa lista de boatos da corte Tudor? Se ela de fato se envolveu com ele, deve ter sido assustador ver alguém tão próximo ser acusado e morto de forma tão brutal, junto com a prima. E o que aconteceu com a Mad depois disso? Ela continuou na corte, mas sua posição ficou instável depois da queda da prima, é claro. Ter a sua prima decapitada não era um cartão de visitas. Ela acabou se casando com Thomas Wodehouse, um membro da pequena nobreza, e desapareceu dos holofotes. Agora, se você acha que já tínhamos terminado de contar os casos amorosos do Henrique VIII, segura esse chá, britânico, claro, porque agora ainda tem mais. Além das amantes confirmadas, tem um verdadeiro catálogo de mulheres ligadas ao rei por rumores, fofocas e especulações. Algumas dessas histórias podem até ser verdadeiras, mas outras parecem ter saído diretamente da imaginação fértil da corte Tudor, que, convenhamos, era praticamente um grupo de blogueiros de fofoca do século XVI. A pergunta que fica é: essas mulheres realmente tiveram caso com Henrique ou foram vítimas de mexericos? Vamos analisar cada uma delas e ver o que faz sentido e o que parece exagero histórico. Vamos começar com Anne Stafford, conhecida como Anne Hastings. Ela era irmã do Duque de Buckingham e, como toda jovem nobre da época, estava na corte de Henrique VIII como dama de companhia de Catarina de Aragão. Mas, de alguma forma, seu nome entrou em uma grande confusão amorosa logo nos primeiros anos de reinado. Em 1510 surgiram rumores de que o Henrique estava interessado nela. Agora, já vimos que esse rei não era exatamente discreto quando queria alguma coisa. Mas, nesse caso, as fofocas causaram um verdadeiro caos. Problema? O marido da Ana, George Hastings, e seu irmão, o Duque de Buckingham, ficaram absolutamente furiosos com a situação. Buckingham ficou tão indignado que praticamente teve um surto e mandou trancar a Ana em um convento para afastá-la do rei. Isso, nem divórcio, nem escândalo, simplesmente mandaram ela para um convento. O que no final das contas foi melhor para ela. Agora a pergunta que não quer calar: o Henrique realmente teve um caso com a Ana ou isso só foi exagero da família dela? A verdade é que não há nenhuma prova concreta que os dois foram amantes. O mais provável é que o Henrique VIII tivesse demonstrado interesse pela Ana, afinal ele adorava flertar, mas o escândalo que isso causou fez com que ele perdesse o interesse rapidamente. E olha que interessante, enquanto a Ana foi mandada para o convento, o verdadeiro suspeito de estar envolvido com ela era William Compton, um dos amigos mais próximos do rei. Que detalhe, no The Tudors ele é gay. Ou seja, toda essa bagunça pode ter sido apenas um mal-entendido gigantesco, onde um simples flerte se transformou em um escândalo desproporcional. Depois do escândalo, ela foi libertada, voltou para o seu marido e seguiu sua vida sem problemas, o que é quase um milagre, considerando que qualquer mulher envolvida com Henrique VIII geralmente terminava decapitada ou exilada. Então, o veredito final: o mais provável é que ela nunca tenha sido realmente amante do rei. Mas como já sabemos, a corte Tudor adorava transformar fofocas em tragédias. E essa foi uma das primeiras do reinado do Henrique. Próxima na lista de possíveis amantes do Henrique VIII está Mary Berkeley, uma nobre inglesa sobre quem sabemos quase nada. Isso por si só já levanta suspeitas. Afinal, se ela realmente tivesse sido amante do rei, por que não existem registros mais detalhados? Aqui está o que sabemos. A Mary Berkeley era casada com Sir Thomas Perrot, um cortesão de confiança do rei, e não há absolutamente nenhuma evidência de que ela teve um caso com Henrique. Isso mesmo. O nome dela só aparece nessa conversa porque o filho, Sir John Perrot, foi acusado de traição no reinado da Elizabeth I e tinha uma certa semelhança física com ela.
E aí começou o rumor, se parece com um rei deve ser filho dele. Mas convenhamos, se essa lógica fizesse sentido, quantas pessoas ruivas e parrudas poderiam reivindicar o trono só por terem o nariz parecido com o de Henrique VIII ou o cabelo? Com essa teoria, até alguns integrantes da família real atual podiam acabar entrando na linha de sucessão por acidente. Outro detalhe importante, essa teoria só surgiu muito tempo depois da morte do John Perrault. Durante sua vida, nunca houve nenhuma insinuação de que ele fosse filho ilegítimo do rei. Só quando ele caiu em desgraça política que as pessoas começaram a levantar essa hipótese. O que nos leva à questão: será que isso não foi apenas uma tentativa de desacreditá-lo? Afinal, nada desmoraliza mais um nobre do que rumores sobre sua origem duvidosa. Então, qual é o veredito? Mary Berkeley provavelmente nunca foi amante de Henrique VIII e seu filho John Perrault era apenas um nobre azarado que se parecia com o rei e acabou envolvido em uma conspiração. Sabe aquela frase? Agora, vamos falar de outra. Mantém-se um amigo próximo e um inimigo mais ainda. Mas e quando você não sabe se a pessoa é sua amiga ou rival? Elizabeth Carey, nascida Elizabeth Bryan, era casada com Nicholas Carey, o importante cortesão da época, e era prima por casamento da Ana Bolena. Ou seja, ela estava bem inserida nos círculos da alta nobreza e conhecia muito bem os jogos de poder da corte Tudor. Agora, por que as pessoas acham que Elizabeth foi amante do Henrique? Primeiro, há boatos de que ela recebeu presentes luxuosos do rei, incluindo joias caras. E vamos combinar que o Henrique VIII não era exatamente o tipo que dava diamantes de presentes e segundas intenções. Além disso, o Sir Nicholas Carey era um dos homens mais poderosos da corte. E o Henrique VIII gostava de manter seus aliados próximos, o que poderia explicar os favores da família Carey. Segundo, a Elizabeth supostamente tinha uma rixinha com a Ana Bolena. Algumas fontes indicam que a Ana via como uma rival e a desprezava. Agora eu pergunto, o que poderia fazer duas primas se tornarem inimigas mortais? Se considerarmos que o Henrique pulava de uma amante para outra, faz sentido que as duas possam ter disputado a atenção do rei. E tem mais, o Nicholas Carey, marido da Elizabeth, acabou se envolvendo em conspirações políticas contra o Henrique VIII e foi executado em 1539. Teria sido um golpe político ou vingança pessoal do rei por algo a mais? Mas não há nenhuma prova concreta de que ela tenha sido amante do rei. E o fato dela ter recebido joias não significa automaticamente que ela dormiu com o Henrique. Ele também presenteava cortesãos leais e suas esposas. E por último, a rivalidade entre Elizabeth e a Ana pode ter sido apenas intriga política. Agora, se o Henrique realmente teve uma filha bastarda e nunca contou para ninguém, vamos ao próximo caso. Diferente de Henrique Fitzroy, que foi publicamente reconhecido como filho ilegítimo do rei, existe a teoria de que Henrique VIII teve uma filha bastarda chamada Eutereda ou Audrey Maude. Eutereda Maude não é um nome muito conhecido, mas se essa teoria for verdadeira, ela poderia ter sido a única filha ilegítima do Henrique. E mais, sua mãe não era uma dama de companhia ou nobre influente, mas sim uma mulher chamada Joanna ou Joanne Dingley, que trabalhava como lavadeira real. Agora pensem comigo, se essa história for verdadeira, isso significaria que o Henrique teve um caso com uma lavadeira e não com outras dezenas de mulheres da nobreza. Parece improvável, certo? Mas há detalhes intrigantes nessa teoria. As pistas indicam que a Eutereda Maude pode ter sido filha do rei por alguns motivos. Ela foi criada por John Maude, um alfaiate real, que recebeu doações generosas do rei. Ela mesma recebeu terras e propriedades que normalmente não seriam dadas a uma mulher sem status nobre. E também, se você está um pouco familiarizado com os reis anglo-saxões da Inglaterra, o nome Eutereda pode ter sido uma referência a figuras da realeza. Isso já é suspeito, mas tem um detalhe curioso. A Joanne Dingley desaparece da história depois do nascimento da Eutereda. Não há registros sobre o que aconteceu com ela. Isso levanta a possibilidade de que ela tenha sido silenciada de alguma forma. Veredito final. Eutereda pode ter sido filha bastarda do Henrique VIII, mas não há provas concretas.
O fato dela ter recebido privilégios sugere que ela tinha alguma ligação com a família real, mas se isso aconteceu por ser filha do rei ou apenas ser protegida de John Malt, a gente nunca vai saber. Agora vamos falar de uma moça que tem um apelido chique, a Dama Imperial. Pouca gente tinha tanta vontade de ferrar o Henrique VIII quanto Eustácio Chapuis, o embaixador do Sacro Império Romano. Em suas cartas, o Chapuis mencionou uma mulher misteriosa chamada Dama Imperial, sugerindo que ela poderia estar influenciando o rei nos bastidores. Mas aqui está um problema. Ele nunca deu um nome e nem detalhes sobre o que ela era. O que significa que essa mulher pode nunca ter existido, ou pode ter sido apenas um boato jogado no meio de uma política internacional. Então fica a pergunta, essa mulher era real ou um golpe do Chapuis para tentar manchar a reputação de Henrique VIII? Outro nome curioso que aparece nos registros estrangeiros da época é Madame Le Bastard. Como o nome sugere, essa mulher teria sido mãe de um suposto filho ilegítimo do rei, Madame a Bastarda. Só que tem um pequeno problema. Ninguém sabe quem ela era. Pode ter sido uma amante secreta? Pode. Pode ser que o nome fosse apenas uma referência à mãe do Henrique Fitzroy, a Bessie Blount, que foi o único filho bastardo reconhecido do rei? Também pode. Veredito final, nada confirmado. Sem documentos concretos, essa é só uma peça do quebra-cabeça tudo. Agora vamos voltar a mulheres com nomes, por favor. Anne Basket era uma jovem dama da corte conhecida por sua beleza e por servir como dama de companhia da Jane Seymour, a Ana de Cleves e a Catherine Howard. Isso significa que ela passou muito tempo perto do rei. Algumas fontes sugerem que o Henrique VIII pode ter demonstrado interesse nela, o que não seria exatamente surpreendente considerando o histórico dele de gostar de damas de companhia. Mas será que significa que ela foi amante do rei? Bom, não há provas concretas de que tenha acontecido algo entre eles. Então pode ter havido algum flerte, mas nada comprovado. Agora vamos combinar. Henrique VIII, nos últimos anos de vida, não estava exatamente em condições de conquistar muitas mulheres. Ele estava doente, muito gordo e tinha uma úlcera na perna que deixava um cheiro horrível. Mesmo assim, algumas fontes também sugerem que ele pode ter tido interesse em Jane Pollard, uma dama de companhia da Catarina Parr, sua última esposa. Mas, sinceramente, eu acho bem difícil e não passa de um boato. Conclusão. Além dessas, o Henrique VIII pode ter tido mais amantes? Se você perguntar para qualquer historiador sério, a resposta vai ser talvez, mas não temos provas. A corte Tudor era uma máquina de fofocas. E muitos desses nomes podem ser apenas invenção da época. Agora eu quero saber, vocês acham que o Henrique VIII realmente teve mais casos secretos ou só foi a galera da corte Tudor espalhando fake news? Comenta aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã.